49. Impetuosidade e loucura. Março de 1816. Alguns dias após a visita aos gravadores, Strange convidou Sir Walter e Lord Portishead para um jantar. Ambos os cavalheiros haviam jantado com Strange em várias outras ocasiões, mas esta era a primeira vez que entravam na casa na Praça Soho desde a morte de Mrs. Strange. Encontraram-na lamentavelmente mudada. Strange parecia ter retornado a seus antigos hábitos de solteiro. Mesas e cadeiras iam desaparecendo rapidamente sob pilhas de papéis. Capítulos inacabados do livro achavam-se por toda parte da casa e havia anotações até mesmo no papel de parede da sala de estar. Sir Walter começou a tirar uma pilha de livros de uma cadeira. Não, não, exclamou Strange. Não toque neles. Estão numa ordem específica. Mas, onde posso me sentar? Indagou Sir Walter com certa perplexidade. Strange emitiu um leve som irritado, como se fosse uma pergunta muito pouco razoável. Apesar disso, removeu os livros e só uma vez se distraiu enquanto o fazia, pondo-se a ler um deles. Tão logo leu o trecho inteiro 2 vezes e o anotou no papel de parede. Voltou a dar atenção aos convidados. Folgo em vê-lo novamente, milord, disse a Portishead. Andei indagando a todos acerca de Norrell, tanto quanto, creio, ele andou indagando de mim. Espero que o senhor tenha muitas coisas a me dizer. Pensei que já tivesse contado tudo a respeito, observou Sir Walter em tom queixoso. Sim, sim. O senhor me contou onde Norrell esteve, com quem conversou e que todos os ministros o estimam. Mas pergunto a sua senhoria sobre magia. E o que entende sobre magia mal encheria um centímetro quadrado de papel de parede? Sugeriu Sir Walter. Exatamente. Vamos, milord, diga-me, o que Mr. Norrell anda fazendo? Bem, disse Lord Portishead. A pedido de Lord Liverpool, ele tem trabalhado numa magia para ajudar a guarda a impedir que Napoleão Bonaparte escape novamente, e tem estudado os discursos sobre o reino da luz e o reino das trevas. Acredito ter feito algumas descobertas. E do que tratam? Perguntou Strange com inquietação. Algo novo nos discursos? 118ª nota. Algo que ele encontrou na página 72 da edição de Cromford, uma nova aplicação do encantamento de invocação da morte. Não entendo muito bem. 119ª nota. Mr. Norrell parece pensar que o princípio pode ser adaptado para curar doenças em seres humanos e animais ao se invocar a doença para que deixe o corpo como se fosse um demônio. Ah, isso? Exclamou Strange com alívio. Sim, sim. Agora sei o que o senhor quer dizer. Fiz essa conexão em junho passado. Pois então Norrell acaba de chegar a ela, é? Ah, excelente. Muita gente se surpreendeu com o fato de ele não ter aceitado outro discípulo depois do senhor, continuou Lord Portishead. E sei que ele recebeu várias propostas, mas rejeitou todas elas. De fato, não acredito que tenha sequer falado com os jovens em questão ou lhes respondido às cartas. Os critérios deles são tão exigentes que ninguém chega ao nível do senhor. Strange sorriu. Bem, tudo exatamente como eu esperava. Ele mal pode suportar a existência de um segundo mago. Um terceiro provavelmente lhe seria a morte. Em breve levarei vantagem sobre ele. No embate para decidir o caráter da magia inglesa, os lados se estabelecerão de forma desigual. Haverá somente um mago Norrellita e inúmeros magos Strangistas. Ou pelo menos tantos quanto eu puder instruir. Estou pensando em designar Jeremy Jones como uma espécie de anti-Childermass. Poderá viajar pelo país à procura de todas as pessoas que Norrell e Childermass persuadiram a abandonar o estudo da magia para que possamos tê-las de volta. Já mantive conversações com vários jovens. 2 ou 3 deles são muito prometedores. O segundo filho de Lord Caldecott, Henry Purfoy, leu livros de 40 categorias sobre magia e biografias de 30 sobre magos. Isso torna a conversa com ele um tanto enfadonha, mas não se pode culpá-lo por isso, pobre rapaz. Depois há William Hadley Bright, que era um dos ajudantes de ordens de Wellington em Waterloo, e um homenzinho curioso chamado Tom Levy, que no momento trabalha como professor de dança em Norwich.
Professor de dança? Indagou Sir Walter, franzindo o senho. Mas será esse tipo de pessoa que devemos incentivar para a prática da magia? Certamente é uma profissão que deveria ser reservada a cavaleiros, não? Não vejo porquê, e ademais gosto muito de Levin. De todas as pessoas que conheci nesses anos todos, ele é a primeira que encara a magia como algo a ser desfrutado. E também é o único dos três que conseguiu aprender alguma magia prática. Fez com que da moldura daquela janela ali brotassem ramos e folhas. Imagino que os senhores estejam se perguntando por que ela se encontra nessa estranha condição. Para falar a verdade, retrucou Sir Walter, a sala está repleta de coisas estranhas que eu ainda não havia notado. Claro que a intenção de Levi não era essa, explicou Strange. Mas depois de lançar a magia, não conseguiu desfazê-la, tampouco eu. Acho que tenho de pedir a Jeremy que arrume um carpinteiro para consertá-la. Alegra-me que tenha encontrado tantos jovens que se ajustem ao senhor, Sir, disse Sir Walter. É um bom agouro para a magia inglesa. Tenho também vários pedidos de moças, replicou Strange. Moças? Exclamou o Lord Portishead. Claro, não há por que não estudarem magia. Este é mais um dos argumentos capciosos de Norrell. Ah, e eles agora se sucedem sem parar. Comentou Sir Walter. O quê? Os argumentos capciosos de Norrell? O que quer dizer com isso? Nada, nada, não se ofenda, mas percebi que o senhor mesmo não mencionou ter aceitado discípulas. Strange soltou um suspiro e retrucou. É um problema meramente prático, apenas isso. Mago e discípulo precisam passar um bom tempo juntos, lendo, discutindo. Se Arabella não tivesse morrido, acredito que eu teria aceitado discípulas. Agora, porém, seria obrigado a aceitar damas de companhia e todo tipo de coisas tediosas para as quais não tenho paciência no momento. Minhas pesquisas vêm em primeiro lugar. E que magia nova o senhor pretende nos mostrar, Mr. Strange? Perguntou Lord Portishead, ansioso. Ah, alegra-me que tenha perguntado isso. Ando refletindo bastante a respeito se o renascimento da magia inglesa deve continuar, ou melhor, se deve permanecer sob a exclusiva orientação de Gilbert Norrell. Então preciso aprender algo inusitado, mas não se obtém magia nova de maneira tão fácil. Eu poderia tomar as estradas do rei e tentar chegar aos locais onde a magia é regra geral, não exceção. Deus meu! Exclamou Sir Walter. Outra vez? O senhor enlouqueceu? Pensei que tínhamos concordado que as estradas do rei eram demasiado perigosas para justificar. Sei. Estou bem inteirado de suas opiniões. O senhor já discorreu longamente sobre o assunto. Mas deixe-me terminar. Refiro-me tão só a possibilidades. Não voltarei às estradas do rei, prometi a minha... A Arabella, que não faria. 120ª nota. Houve uma pausa. Strange suspirou. Sua expressão se entristeceu. Agora claramente pensava em outra coisa, ou em outra pessoa. Sir Walter comentou com brandura. Sempre tive o maior respeito pelo bom senso de Mrs. Strange. O melhor seria seguir o conselho dela, Strange. Compreendo. Claro que deseja fazer magia nova, qualquer estudioso desejaria. Mas, por certo, a única forma segura de aprender magia é por meio de livros, não é assim? Ah, mas não disponho de livros, exclamou Strange. Deus meu! Prometo ser um mago resignado e caseiro, como uma tia solteira, se o governo aprovar uma lei obrigando Norrell a me mostrar a sua biblioteca. Mas como o governo não fará isso, não tenho outra escolha a não ser aumentar o meu conhecimento como posso. E o que fará então? Indagou Lord Portishead. Invocarei um ser mágico, respondeu Strange animadamente. Já fiz várias tentativas. Mas Mr. Norrell não afirmou que a invocação de seres mágicos é em geral repleta de perigos? Inquiriu Sir Walter. Não há o que Mr. Norrell não considere repleto de perigos, replicou Strange, algo irritado. É verdade, convenceu-se Sir Walter. Afinal, a invocação de seres mágicos era uma área da magia inglesa havia muito aceita. Todos os áureos a praticaram, e todos os argênteos desejaram tê-lo feito. Mas o senhor está seguro de que é até mesmo possível? Perguntou Lord Portishead.
Os especialistas na maioria concordam que os seres mágicos nem sequer visitam mais a Inglaterra. Sim, essa é a opinião geral, assentiu Strange, mas estou quase certo de que tive a companhia de um em novembro de 1814, uns 2 meses antes de Norrell e eu nos separarmos. Mesmo? Exclamou Lord Portishead. Nunca mencionou isso antes, disse Sir Walter. Não me senti em condições, disse Strange. Minha posição como discípulo de Norrell pedia que eu nunca soltasse uma palavra a respeito. Norrell teria uma crise de depressão à menor sugestão de tal coisa. E como era ele? Mr. Strange, perguntou o Lord Portishead. O ser mágico? Não sei, não ouvi. Eu o ouvi, ele tocava música. Havia alguém presente que, acredito, não só o ouviu, como também o viu. Agora pense nas vantagens de lidar com uma pessoa assim. Nenhum mago, vivo ou morto, poderia me ensinar tanto. Seres mágicos são a fonte de tudo que nós, magos, mais desejamos. A magia é sua condição inata. Quantas desvantagens? Bem, existe somente a usual, a de que quase não há ideia de como produzi-la. Lancei dezenas de encantamentos, fiz tudo o que ouvi e li para tentar reaver esse ser mágico, mas em vão. Não consigo entender por que Norrell desperdiça tanta energia prescrevendo o que ninguém pode alcançar. Milord, acaso conhece algum encantamento para invocar seres mágicos? Muitos, respondeu Lord Portishead, mas tenho certeza de que já tentou todos eles. Mr. Strange, esperamos que o senhor nos reconstrua tudo o que se perdeu. Ah, suspirou Strange. Às vezes acho que nada se perdeu. A verdade é que está tudo na biblioteca de Heartfield. O senhor comentou que outra pessoa viu e ouviu o ser mágico, disse Sir Walter. Sim. E imagino que essa outra pessoa não era Norrell. Estou certo? Está. Pois bem, e o que disse essa outra pessoa? Ele ficou confuso. Acreditava estar vendo um anjo, mas em virtude de sua maneira de viver e sua formação mental, não julgou isso tão extraordinário quanto o senhor possa pensar. Quero me desculpar, mas a descrição me proíbe de dizer mais sobre as circunstâncias. Sim, muito bem. Mas seu companheiro viu o ser mágico. Por que será? Ah, eu sei por quê. Havia nele algo bastante especial que lhe permitia ver seres mágicos. Bem, e não pode usar isso de alguma forma? Strange meditou. Não vejo como. É um mero acaso. Como uma pessoa ter olhos azuis e outra ter olhos castanhos. Calou-se por um momento a refletir. Mas quem sabe não? Talvez o senhor tenha razão. Pensando bem, não é uma ideia assim tão extravagante. Pense nos áudios. Alguns eram quase semelhantes aos seres mágicos na impetuosidade e na loucura. Pense em Ralph Stokesay e em seu criado mágico, Colton Blue. Quando Stokesay era jovem, quase nada os distinguia. Talvez eu seja um mago demasiado dócil, demasiado doméstico. Mas como produzir um pouco de loucura? Encontro pessoas loucas todos os dias nas ruas, mas nunca pensei em como se tornaram loucos. Talvez eu devesse perambular por charnecas solitárias e praias ermas. Costumam ser lugares populares entre os lunáticos, ao menos em romances e peças teatrais. Talvez a Inglaterra agreste me enlouqueça. Strange levantou-se e foi até a janela da sala de estar, como se esperando observar de lá a Inglaterra agreste, embora tudo o que houvesse para ver era a prosaica vista da Praça Soho, sob uma chuva cerrada e miúda. Creio que acertou, Paul. Eu? Exclamou Sir Walter, um tanto assustado com o que suas observações poderiam acarretar. Minha intenção não foi sugerir tal coisa, mas, Mr. Strange, argumentou o gentil Lord Portishead, não é possível que pense nisso. Um homem com a sua erudição propor se tornar um vagabundo? Bem, senhor, é uma ideia horripilante. Strange cruzou os braços, olhou novamente para a Praça Soho e disse, bem, não irei hoje. Sorriu um sorriso, como se zombando de si mesmo, e pareceu voltar a ser a pessoa que sempre fora. Vou esperar que pare de chover. 121ª nota.